Queridos irmãos, a paz do Senhor. Por favor, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Era bom, pastor. Agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã. Glória a Deus. Agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã com o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Agradecer a Deus pela vida do pastor Eduardo Leandro Alves e a todos os irmãos que fazem esta linda igreja, ministério, obreiros do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de cada obreiro, pastor, evangelista, presbítero, diáconos, membros, congregados, as nossas irmãs que aqui estão. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Por favor, eu vou ler 8 versículos, porque diminui o tempo da minha ministração. Porque não é muito fácil ministrar. Geralmente, numa construção, quando se faz degraus, se coloca 18 centímetros de um degrau para outro, para ficar mais leve a subida e a descida. Mas o nosso ministrante anterior, pastor Arquimedes, ele deixou um degrau com mais de 60 centímetros. E eu tenho que ter muito cuidado, senão dá hérnia de disco, dá problema, né? E eu peço a aquiescência dos irmãos e a misericórdia de Deus nesta oportunidade. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela grande voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Queridos irmãos, vamos falar um pouco sobre o obreiro e a evangelização. Mostrar um ponto crucial naquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16. Eu quero pedir a ajuda dos companheiros para lerem os versículos que eu vou pedir. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9 e 16. Alguém leia, por favor. Porque se anuncio, não é isso? Se anuncio. Porque Paulo está mostrando aí, ele como obreiro, o ponto de partida inicial na pregação, na evangelização, deve partir dele. Ele está mostrando, dizendo: ai de mim, se não
anunciar o Evangelho. Em contrapartida, o apóstolo Paulo está dizendo: eu não tenho nenhuma parte com o Evangelho se eu não pregar o Evangelho, se eu não anunciar o Evangelho. A pregação do Evangelho é a força motriz da igreja, é o coração que dá vida ao corpo espiritual da igreja. Sem evangelização, o corpo padece, porque o coração vai perdendo força. A necessidade que temos de evangelizar. Quando Paulo vai falar dizendo: ai de mim se não anunciar o Evangelho, Paulo está se colocando como algo, irmãos, de grande importância no seu ministério, mostrando que o ministério dele, a sua chamada é para pregar, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entendermos que, talvez nesta escola, nesta minha participação, eu venha trazer um despertamento na vida dos irmãos, a necessidade de averiguarmos como está o nosso ministério, a nossa chamada em relação à pregação do Evangelho. Nós estamos vendo a cada dia os movimentos mais internos e poucos movimentos externos. Nós estamos vendo poucos crentes nas praças, quando mais um tempo passado não se tinha vergonha, não se tinha timidez em pregar na rua, em pregar em vias públicas, nas praças, nos colégios, faculdades. Hoje parece que o Evangelho vai se vestindo de uma roupagem perigosa. É a roupagem que vestiu, irmãos, a América do Norte. Um Evangelho society, um Evangelho de aparência, um Evangelho de um brilho diferente. Mas eu trago esta palavra nesta manhã, não é, irmãos, para maltratar, nem bater, nem ferir os irmãos. Eu me incluo também nisto, a necessidade de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E não importa onde, e não importa como vamos utilizar o meio, se em cima, irmãos, de um caminhão, usando um aparato de som, que pode, irmãos, alcançar quase toda a avenida, ou se apenas com uma caixinha pequena, lá no meio da feira, mas dizendo que Jesus é o mesmo, salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Estamos vivendo algo que é estranheza para nós. É o evangelho das multidões e de poucas pregações. Se faz uma averiguação nos púlpitos, as mensagens nos domingos, e eu estou sempre na igreja onde o Senhor Jesus tem me dado a graça de estar, eu estou sempre com os companheiros, tem muitos deles aqui, dizendo: domingo não se prega para a igreja, domingo se prega para o pecador. Mas não tem ninguém no templo, mas tem que aprender a pregar para o pecador. Tem que aprender a pregar, senão não vai aprender a pregar. Crentes vão sendo auxiliados, tendo oportunidade, eles só querem movimentar a igreja. E aí o evangelista só movimenta a igreja. Pastor José Carlos sempre diz: na sexta-feira, a gente, irmãos, revela, mostra a edificação da igreja, mas no domingo a gente mostra o céu por dentro ao pecador. Prega o evangelho, anuncie o evangelho, fale na palavra e Deus vai operar milagres e maravilhas. Para pregar o evangelho, nós temos que termos a sensibilidade daquele que é o mais importante na pregação do evangelho. Quem? O Espírito Santo. Sem ele e sem a sensibilidade dele, nós não vamos ter condições de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por quê? Porque o Espírito Santo, ele, irmãos, desde o Antigo Testamento,
É Ele quem administra 3 coisas importantes na vida daqueles que Deus chamou. Primeiro, dirigiu na direção de Deus. Vocês podem repetir comigo? Diga assim: direção do Espírito na direção de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não somos dirigidos no objetivo que Deus nos chamou. Por isso que o obreiro tem que ter sensibilidade espiritual, ser sensível à voz do Espírito. Eu não estou falando aqui, irmãos, de pular, de saltar, não estou falando disso. Eu estou falando de sensibilidade, ser sensível. E a sensibilidade que eu falo aqui, eu falo de oração. Obreiro tem que orar para evangelizar. E tem que orar de madrugada. E tem que deixar a cama um pouco. E tem que deixar o conforto, a sua zona de conforto no quarto. Ele tem que buscar nas primeiras horas da madrugada, enquanto a igreja dorme, ele está dizendo: eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Na marcha de Candai. Esta sensibilidade que eu falo, o obreiro tem que meditar na palavra. Ele tem que ter a palavra, irmãos, de grande importância na vida dele diariamente. Diariamente. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra. Desculpem eu dizer isto, ele não vai trabalhar com as informações históricas. Você pode até conhecer o grego e o hebraico. Resuma isso para a sala de aula. O que o pecador quer ouvir é uma mensagem na graça do Espírito dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o resto quem faz é o Espírito Santo. Ele quer ouvir isso. Os dias que estamos vivendo é cabeça cheia e coração vazio do Espírito. Cabeça cheia de informação e um coração vazio do Espírito Santo. Nós queremos cabeça cheia de conhecimento da palavra, de textos bíblicos, mas também queremos um obreiro cheio do Espírito Santo. Por favor, eu quero que vocês leiam para mim, eu quero que alguém me ajude a ler Êxodo 35, 31. Vejamos que no Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo é destacada, dando capacidade necessária para a realização de determinadas tarefas. Por exemplo, na construção do tabernáculo. Por favor, irmão. Isso é Bezalel. Bezalel foi constituído para um trabalho especializado no tabernáculo. Mas antes disso, não foi só a sua especialidade, não foi só o seu conhecimento. Para o trabalho de Deus, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, os resultados serão, irmãos, como diz Ageu no capítulo 1, versículo 5. Ageu vai falar em termos de salário. Semeia muito, colher pouco. Vai se agasalhar muito, mas pouco se aquece. O que recebe salário será como um saquetel furado. Mas naquele sentido ali, também eu posso entender que nós vamos nos esforçar muito sem o Espírito Santo e vamos colher muito pouco. Porque quem vai discernir o mistério da pregação na cabeça do pecador é o Espírito Santo na vida do obreiro. Uma palavra produzida com graça, na direção do Espírito Santo ao pecador, traz para ele como uma bomba espiritual, trazendo discernimento para ele.
impactando, irmãos, homens e mulheres que até têm conhecimento intelectual. O advogado, o médico, o engenheiro, o astrólogo, o geólogo, quando ouvir a palavra vai dizer assim: mas eu conheço esse obreiro. Ele nem é formado, nem tem conhecimento, nem tem o 2º grau, nem o 3º grau. Mas o que é isto? Quando ele fala, as minhas lágrimas descem. Na marcha. Só quem choca, irmãos, só quem pode alcançar a consciência do pecador, é a palavra, é o evangelho anunciado na dimensão do Espírito Santo de Deus. Eu ainda nem entrei aqui no conteúdo que eu quero falar, mas eu vou sendo dirigido pelo Espírito Santo. E eu não tenho nenhum medo de que ele me dirija. É preciso entendermos que hoje nós estamos vendo tantas coisas que estão nos distraindo. Desculpe, o inimigo está querendo nos levar para ficar como Eutico, num lugar de distração, um lugar perigoso, um lugar, irmãos, que não é próprio para o obreiro. Eu fico preocupado porque eu escuto muito pela função que eu tenho, como tesoureiro da convenção. Todos os meses eu tenho contato com todos os obreiros. Então eu tenho mais ou menos um termômetro da vida dos obreiros, o que eles estão pensando, o que eles estão falando. E eu ando muito, às vezes, preocupado com isto. Por exemplo, quero que o meu pastor depois puxe meu paletó, se for necessário, me corrija. Mas o que eu estou vendo é um péssimo relacionamento entre a gente. Porque nós estamos deixando de cumprir a missão mais primordial, que é evangelizar através da graça do Espírito Santo. Porque para alcançarmos, irmãos, essa sensibilidade, já diz, temos que orar, temos que meditar. E quando a gente faz isto, a gente passa a ter temor, tremor, respeito, obediência, sinceridade. A gente vai estar evangelizando lá fora e vai estar edificando aqui dentro aqueles que escutam a palavra. Aleluia. Estamos mais em falatórios, brigas internas, disputas, ciúme, inveja é o que reina em nosso meio. Depois o nosso pastor me corrige, porque eu sou filho dele. Inveja, ciúme, calúnias, defamações. Eu espero que hoje nós possamos melhorar através dessa escola bíblica. Eu espero que hoje eu saia daqui melhor do que eu entrei. Mais consciente da minha responsabilidade, da minha missão. Mais consciente do meu dever, que devo amar a todos e suportar a todos. Eu espero. Na marcha de Candará. Estamos deixando de cumprir a nossa missão para, irmãos, se concentrarmos em distrações internas. E o Espírito Santo está bradando, clamando e gritando dentro de nós, dizendo: cumpra a missão. Cumpra a missão. O mundo precisa ouvir a palavra. Estamos vivendo esta realidade. E nós não podemos dizer que isso não é real. Hoje só se pensa em Campo Grande. Mas o pastor disse que Campo Grande parece que é Alagoas, né, meu pastor? Campo Grande é Mato Grosso do Sul. E só pensa nisso. Irmão, por favor, eu tenho que... Eu vou falar o que o Espírito Santo botou no meu coração. Só pensa nisto. Ah, pastor, mas não é porque o senhor está em Bahia. Não, se Deus me mandar ir lá para a Cachoeira dos Índios, debaixo do sangue de Jesus, eu vou para a Cachoeira dos Índios. Porque o Deus que cuida de mim em Bahia, que cuidou de mim em Cabedelo, em São José de Espinhara, em Santa Helena, em Monte Oreb, em Mãe d'Água, no Roja, no Valentina, no Esplanada, é o Deus que vai cuidar de mim aonde quer que eu chegar. Porque eu vou estar cumprindo a missão que o Espírito Santo, irmãos, direcionou.
Amaxé, eu não sei porquê, mas eu tenho que bradar, porque eu, como o Espírito Santo estivesse na minha alma dizendo: fale, anuncie e diga a verdade daquilo que é necessário. Mas não estamos cumprindo. Quantas vezes eu estou, irmãos, com o meu querido e amado presidente, e ele convida um obreiro, e o obreiro diz assim: não posso ir. Por quê? Porque não alcança a prestação do meu carro. Cadê a evangelização? Paulo está dizendo: ai de mim, ai de mim. E quanto é a prestação do seu carro? Não se pensa na formação dos filhos, não se pensa na condição da manutenção da família, é prestação do carro. E é muitos assim. Desculpem, mas eu tenho que dizer. Porque o nosso pastor talvez não diga, porque ele é muito ético, mas tem que ter alguém aqui, um doido para falar aquilo que Deus quer. Pregar o evangelho, irmãos. Pregar o evangelho, anunciar a palavra. O Espírito Santo conduziu Bezaliel para, irmãos, aquela tarefa de grande importância, que era a construção do tabernáculo. Vamos ver lá em Juízes 3:10, o Espírito Santo capacitando os juízes para administrar nas questões do povo de Israel. Por favor. Os juízes, os profetas, os reis, todos no Antigo Testamento estavam sobre a liderança de quem? Do Espírito Santo. Digam comigo, sobre a liderança do Espírito Santo. Lembre do que eu vou lhe dizer: somente o Espírito Santo faz você, obreiro, cumprir a missão que Deus lhe designou, somente Ele. Busque a Ele de manhã, de tarde, de noite, medite na palavra e diga: Espírito Santo, me conduz. Uma das coisas que Davi mais gritou no Salmo 51 foi o quê? Quem é que lembra? Não retira de mim o teu Espírito. Eu quero ver a tua direção, eu quero sentir a tua presença, eu quero cumprir a missão. Mas o que está dentro de nós hoje é briga, ciúme, inveja, contendas, fuxico, mentira. A mentira é diferente do adultério. O adultério é grave ou não é? Mas o adultério é um pecado em relação ao ser humano, ao corpo. Paulo vai dizer isso. A mentira é mais grave ainda, porque a mentira é um pecado gerado por Satanás. E é o único pecado que Jesus destitui da paternidade do crente e institui a paternidade do diabo na vida dele. É o único pecado. Pode olhar na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que na hora que mente, ele diz assim: vós tem por pai a quem? O diabo. Ele está dizendo: olha, não é mais a mim não, destituir da paternidade, estou constituindo agora a tua paternidade, filho do diabo. Quantas mentiras em nosso meio, quantas mentiras, quantas conversas sem sentido, quantas histórias, como diz o sertanejo, cabeludas, sem fundamento. E o evangelho, irmãos, alguém lá fora dizendo: eu quero ouvir o evangelho. Por favor, se olharmos para as evidências na pessoa do Senhor Jesus, a gente vai ver o Espírito Santo lhe conduzindo desde o momento, irmãos, que ele é gerado no ventre de quem? De Maria. A Bíblia diz que ele foi gerado por obra de quem? Do Espírito Santo.
1:20 de Mateus. Por favor, me ajude, irmãos. A Bíblia diz que no batismo de Jesus, Jesus ali muda toda a história do ministério dele pela presença de quem? Do Espírito Santo. Por favor, Mateus capítulo 3, versículo 16. Até aquele momento ele era chamado de apenas Jesus. Quem é aquele menino? É Jesus. Mas a partir do batismo, quando o Espírito Santo repousa sobre ele, ele recebe agora o título: Cristo, ungido, o enviado. O obreiro, quando, irmãos, ele foi batizado, aceitou Jesus, ele deixou de ser só João, ele deixou de ser só Marcos, de ser só Marinaldo, ele agora é ungido de Deus. Você é ungido do Senhor. Deus lhe constituiu para uma batalha espiritual aonde você está. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Anuncie a palavra de Deus. Namaste de Candarai. Eu já estou terminando. Olhei de lado aqui para o relógio. Já está terminando. Graças a Deus, Jesus. E a gente vai ver no ministério de Jesus a operação do Espírito Santo. Na morte de Jesus, a obra do Espírito Santo. Na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo. Será que nós podemos desprezar a atenção do Espírito Santo? Pastor, e quando é que se despreza? Quando deixa de orar de madrugada. E quando é que eu sei que não estou orando, que não estou me consagrando? Pelas minhas atitudes, pela minha fala. Os sociólogos dizem que para conhecer uma cidade, como vive aquela sociedade daquela cidade, seja ela pequena ou grande, eles não vão para outro lugar, eles vão para uma praça, o sociólogo. E dali eles ficam analisando o comportamento das pessoas, os transeuntes que passam e que vêm, o que eles conversam, o que eles divulgam ali. E por ali, eles fazem um exame sociológico, como aquela cidade é, como ela vive, como aquelas pessoas vivem. Quer saber quem é os obreiros? Escuta o que eles estão falando. Quer saber se eles oram? Veja o comportamento deles. Uma pessoa que ora, irmãos, a cada dia ela procura ser melhor. Não significa que ela não tenha defeito. Defeito nós vamos ter até o fim da jornada. Falha nós vamos ter até o fim. Mas a falta de sensibilidade de reconhecer que eu errei, que eu falhei, isto vai acontecendo gradativamente e vai cegando o crente. Por favor, agora eu termino. Já estou partindo para terminar. O Espírito Santo na evangelização não é diferente. Por favor, no relato de Lucas em Atos, fica claro a ação do Espírito Santo ao revelar a escolha e a direção na obra do evangelismo. Por exemplo, capítulo 6, versículo 5. Filipe, homem cheio do Espírito Santo. E ele só fez o que fez, só evangelizou, pregou e alcançou o objetivo, porque o Espírito Santo estava nele. 6 e 5, por favor. Muito obrigado. Filipe estava cheio de quê, irmãos? Pregando em Samaria, o Espírito Santo, através dele, fazia prodígios e milagres. Capítulo de número 8, versículos 5 ao 8. Mas Samaria é uma cidade grande, os milagres acontecendo, os prodígios acontecendo, e ele evangelizando, falando do amor de Cristo. De repente o Espírito Santo fala com ele.
que diz assim: muito obrigado. Porque ele estava evangelizando. O nosso campo de formação, irmãos, o nosso campo de teoria é dentro da igreja, mas o campo de prática, de colocar em prática aquilo que aprendemos, é lá fora. É lá fora que a gente vai lidar com o endemoniado, com o drogado, com o espírita, com todo tipo de pessoa e todo tipo de espírito imundo. É lá o nosso aprendizado na prática. Pastor Arquimedes, ele anunciou 3 períodos na vida de Moisés. Moisés aprendeu no Egito, depois foi aprender com Deus no deserto, aí o Senhor disse, agora é hora da prática, no deserto novamente. Estamos aprendendo aqui com os nossos pastores, mas precisamos colocar em prática no campo de batalha. Ele estava numa cidade grande, Filipe, e o Espírito Santo fazia prodígio, multidões e multidões indo até ele. Mas olha o que acontece. De repente, ele se mostrou sensível à voz do Espírito Santo, que o direcionou para o deserto de Gaza. Para onde ele foi, irmãos? Deserto de Gaza, a estrada. Ele não estava numa cidade grande? Aqui o Espírito Santo não fazia prodígio? O mesmo Espírito que levou ele para Samaria para evangelizar, não foi o mesmo Espírito que levou ele para cá? Os irmãos têm coragem de dizer o que eu vou pedir? Então digam assim, o importante, na direção do Espírito, é não sair da vontade de Deus. Digam assim, se em Samaria, se em Gaza, aonde quer que for, o importante é estar na direção de Deus, o Espírito Santo nos guiando. Não importa. E agora ele podia dizer assim, olha, eu não vou evangelizar mais em deserto, porque agora eu sou pastor de cidade grande. Como é que esse... Não, como é que pode? Eu estou... Olha os milagres, os prodígios. Mas as almas não eram dele, e a obra quem estava fazendo não era ele é apenas o instrumento. Aleluia. O vidro da lâmpada não é mais importante, irmãos, do que o gás que está dentro dela. Que quando no contato da energia, esses gases, eles, irmãos, trazem a luminosidade. Nós somos apenas a lâmpada. O vidro, quem está dentro de nós é quem faz toda a obra. O que ele deseja de nós é apenas que estejamos à disposição. Mas eu estou iluminando tudo, não é você que ilumina não, é quem está dentro de você que está trazendo toda a luminosidade. Mas eu sei que é difícil ouvir esta palavra, porque talvez ela bata nas nossas... Mas é preciso a gente ouvir. Eu estou em Samaria. O Senhor faz prodígio nessa cidade. Esse pastor presidente precisa entender isso daí. Como é que ele quer me mandar para o deserto? É o que a gente mais escuta no nosso meio. Eu já tenho 4 anos de obreiro, 10 anos. Como é que o pastor quer botar eu para um campo? Como que inicia? E o Espírito Santo, não é o mesmo, não? Talvez no final desse trabalho você vai ficar me perguntando, pastor Marinaldo, por que não deu uma palavra assim mais? Ele é o mesmo ou não? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A riqueza de Deus na terra, lembre de uma coisa, não é você, obreiro. A riqueza de Deus na terra é a igreja. O tesouro de Deus na terra é a igreja. Se eu deixar de ser obreiro hoje, Deus levanta alguém no outro dia. Se você deixar de ser obreiro hoje, Deus levanta alguém no outro dia.
Porque a obra é de Deus, ela não pode parar. Se eu não pregar o evangelho, Deus vai constituindo 8 e diz, vai fazer a obra. Não fiquem bravos não. Aonde você diz que tem cabeça de burro, aí Deus manda outro, só cantando e louvando a Deus e evangelizando, e ele está arrancando almas do reino das trevas e o nome de Deus sendo glorificado. Ele vai para a cidade, para a estrada de Gaza, que está deserta. E quando ele chega lá, veja o que o Espírito Santo faz, ele fica aguardando. Capítulo 8, por favor, versículo de número... Capítulo 8, versículo 26. Veja, irmãos, que ele fica aguardando. Aguardando o quê? Porque o Espírito Santo mandou ele ir para a estrada. Mas não deu mais ordem a ele. Veja o que é sensibilidade do Espírito. Sempre procurar a direção de Deus. Quando ele, por favor, irmão. 26, 8 e 26. Muito obrigado. Ele foi e ficou lá. Ele mandou eu vir para cá. Isto é sensibilidade. Companheiros, depois, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu digo aos irmãos, nós precisamos ouvir essas coisas. Estamos valorizando, irmãos, uma coisa que precisamos entender, é que 2%, numa dimensão de mais, quase 1.300 obreiros, 2% apenas, e eu estou dizendo com conhecimento de causa, 2% dos nossos obreiros, como em todo lugar tem problema, mas estamos deixando de valorizar 98% bons obreiros, homens de Deus, para estarmos, irmãos, parados, e muitas vezes embaraçados com apenas 2% dos obreiros que estão dando trabalho. E o mundo inteiro é... E você é embaraçado com esse negócio. Não dá para você olhar para João, não. Não dá para olhar para Pedro, que foi e voltou. Não dá para olhar para Tiago, Bartolomeu. Você vai ficar embaraçado só com Judas. Esqueça Judas e faça a obra de Deus em nome de Jesus. Esqueça Judas e faça a obra de Deus. A igreja de Jesus não tinha 1.000 membros, não. Tinha 12 membros. A igreja de Jesus só tinha 12 membros. E quem era o pastor dessa igreja de 12 membros? É Jesus. Não tem problema lá. Já leu o capítulo 14 de São João? Na última ceia de Jesus, Jesus está resolvendo problema. E eles tudo embaraçado. Nós não sabemos qual é o caminho. Oxe, eu sou o caminho, a verdade e a vida também. Olha, Senhor, aí vem Filipe. Senhor, olha, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Oxe, há tanto tempo estou convosco. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crê em mim, ao menos pelas obras, que eu estou o Pai está em mim. Ao menos pelas obras que eu faço, crê em mim. Todo mundo está no ajuste de Deus. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Uns estão sendo trabalhados com o serrote, outros estão sendo trabalhados, meus irmãos, com a chave de fenda, outros estão sendo trabalhados com a plana, mas obreiro, você está sendo trabalhado. Eu peço nesta manhã, na autoridade do Espírito de Deus que estou ministrando, tira os olhos de Judas e foca o seu olhar em homens, servos de Deus, servos do Senhor, pregue o Evangelho, fale do amor de Cristo, diga que Ele é, não se embarace com estas coisas, diz o Senhor. Na marcha de Candará. Veja o que é a sensibilidade do Espírito Santo. Filipe é chamado para ir para a estrada deserta. E quando ele chega lá, ele fica lá, ó, aguardando. E agora? E agora? Agora eu vou esperar o mesmo que falou comigo para eu vir para o campo, eu vou esperar a orientação dele no campo agora. Eu vou esperar.
O que é que ele quer comigo aqui? 29, por bondade, ligeirinho aí, irmãos. Chega-te e ajunta este. É ele que fala, irmãos. É ele que nos dirige. Bom, já que eu estou finalizando, eu tenho um testemunho para contar. Eu sempre gosto de contar testemunho quando prego, quando ministro, quando Deus me dirige também. E não é errado falar de testemunho. O pastor Zé Carlos disse: quem tem experiência, fala das suas experiências. Quem tem mais, fala mais. Quem tem menos, fala menos. E assim todos nós vamos falando para a edificação uns dos outros. Eu fui obreiro numa cidade chamada Santa Helena. Eu não sei se o obreiro de Santa Helena está aqui. Eu acho que não está. Tem um distrito em Santa Helena, 9 quilômetros antes de Santa Helena, chamado Melancias. Nunca ninguém tinha pregado ali naquele distrito. E como obreiro daquela cidade, o Espírito Santo me dirigiu para pregar o Evangelho ali. E eu falei à noite com os irmãos num culto de sexta-feira. Meus irmãos, eu senti a direção do Espírito Santo em evangelizar no distrito de Melancias. Um irmão por nome de César, ainda é crente ali, ele olhou para mim e disse: meu pastor, posso falar? Pode, irmão César. Não vá, porque o povo ali não quer nada com o Evangelho. Eu disse: irmão César, mas eu não tenho como parar, porque o Espírito Santo me tocou e disse que eu tenho que falar de Jesus naquela comunidade. Tudo bem, meu pastor. No outro dia de manhã, eu fui para o distrito de Melancias sozinho, porque foi a direção do Espírito Santo. Cheguei lá, andei na cidade, no distritozinho pequeno, muito pequeno, apenas 3 ruas, andei para lá, andei para cá. Tinha um bar, alguém bebendo num bar, era cedo da manhã, às 10 horas. Eu entrei no bar porque era o único comércio que tinha aberto. E pessoas que tinha. Eu digo: eu vou entrar aqui mesmo, é o jeito. Aí entrei, o dono do bar olhou para mim e disse: o senhor é crente? Eu disse: graças a Deus. O senhor veio fazer o que aqui nesse distrito? Eu disse: eu vim olhar o distrito. Ele disse: pois é, nós aqui somos católicos tradicionais. E não aceitamos que crente venha pregar aqui. Já disseram isso, senhor? Eu disse: já disseram. Ele disse: pois é, o senhor não deve vir. O senhor está morando aqui? Não, moro em Santa Helena. Pois bem, o senhor é um novo pastor? Eu sou um novo pastor, mas não prego o evangelho aqui, tá certo? Saí do bar, andei de novo, fiz uma oração, andando sozinho e orando, andando e orando, andando. Quando foi negócio de meio-dia, eu retornei para Santa Helena. Quando eu retornei, minha esposa disse: e lá? Eu disse: o negócio lá é bravo, mas maior do que o valente que está lá, é o valente que está nos céus e o valente que nos dirige. Quando foi na próxima sexta-feira à noite, eu anunciei à igreja: amanhã, sábado, eu vou estar com o ônibus aqui na frente, 6 horas da noite, e eu espero que os irmãos vão comigo para Melancias. O irmão César torceu logo os lábios, e eu disse: eita, o negócio está bravo. Tudo bem. Terminou o culto, fui para casa, orei de madrugada, pedindo que Deus tocasse no coração dos crentes. E quando foi no outro dia, 6 horas, o ônibus encostou na igreja. E ali eu disse: Jesus, não vai vir ninguém, Jonas, só vai nós dois, ninguém. Agora o negócio apertou. Mas de repente o primeiro que chegou foi o irmão César. O irmão César tomava conta do som, já chegou, irmãos, com um baixo, já chegou com um teclado. Ele disse: pastor, estou indo, não posso deixar o senhor só não. E já estou levando aqui para a gente usar do fio lá, rede pública. Vamos fazer o culto. De repente chegou uma irmã por nome de Maria José, que é doente. Tinha muito problema. Ela chegou com um tamborete desse de ferro, esse tamborete antigo de ferro. Ela disse: meu pastor, estou doente, mas eu não posso deixar o senhor sozinho não. Eu vou com o senhor. E de repente, irmãos, chegou os crentes e encheu o ônibus. A marcha. O Espírito Santo vai te dirigir. Grande é a obra de Deus na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Não temas, faz a obra de Deus na terra. Seguimos
cantando os hinos da harpa, pertinho, apenas 9 quilômetros. Quando entramos sob uma ladeira assim, quando entramos dentro do distrito, o povo viu que os crentes estavam cantando dentro daquele ônibus, começaram a fechar as portas. Outros davam o dedo, não vou dizer o dedo que eles deram que é pecado. Meu pastor disse que tem um dedo que não é pecado, mas eles deram o dedo que era pecado. E começaram a dar língua e fechando as portas e as janelas. Paramos ao lado de um posto, rua pública. E o irmão César subiu naquele posto rapidamente, o irmão ajeitou ali, rapidamente tinha 2 caixas de som grande, que foi do irmão Zezinho, que eu antecedi ele está aqui. Irmão José de Souza, eu já vi ele entrando aqui. Cadê ele? Irmão José de Souza, olha ele ali. As caixas eu comprei a ele na entrada lá de Santa Helena, substituí ele na época lá. E aquelas caixas tinham um problema, eu acho que ele sabe, que ninguém podia tocar nelas, que elas paravam. O irmão César ajeitou tudo. Começamos o culto, os irmãos me cercaram, e eu comecei a cantar o hino 15 da harpa cristã. Que hoje nós estamos cantando pouco o hino 15. No passado a gente cantou mais o hino 15 da harpa cristã. E aí eu, louvando ao Senhor junto com os irmãos, essa voz embargada, subtonada, mas cantando ali e tal. E de repente, irmãos, lá vi um homem bravo, ignorante, correndo. Eu olhei por cima aqui dos irmãos e eu vi aquele homem vindo em direção aos irmãos. De repente, os irmãos correram todos, até a minha querida esposa Joana Dark. Ela correu e me deixou naquele dia. Ainda hoje, Joana tenta me convencer que ela foi dar água às crianças, e eu digo a ela: como você foi dar água que não tinha nenhuma casa aberta, Joaninha? Mas eu já perdoei ela. E de repente eu estava sozinho, e nenhum irmão mais perto de mim, até a irmã Maria José, doente, correu. Deixou o tamborete, correu. Fiquei sozinho, e eu fiquei com o microfone na mão. Mas irmãos, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que ele não faz para ajudar o obreiro quando ele está nas suas atividades? Naquela hora eu senti uma graça de Deus tão grande que eu fiquei tranquilo como eu estou aqui nesta manhã. E eu cantando, louvando o hino 15, e aquele homem na minha frente me esculhambando, dizendo palavra de baixo calão, apontando para mim e dizendo: eu vou lhe matar, e chamando todo tipo de palavras agressivas. E de vez em quando eu parava um pouquinho a voz e dizia: Jesus te ama. E voltava a cantar o hino 15 novamente. Não é o pastor Marinaldo que tem coragem, foi o Espírito de Deus que nos dá graça para os confrontos espirituais na labuta do Evangelho. E de repente, aquele homem procura, irmãos, ali, algo para lançar em mim. Ele encontra o tamborete da irmã Maria José, que o irmão Zezinho sabe também quem era essa irmã. Quando ele pega aquele tamborete de ferro, ele se aproxima de mim uns 4 metros e diz: agora eu lhe mato, chamando palavrões ridículos. E quando ele vai lançar em mim aquele tamborete, eu fiquei calmo, tranquilo, como eu estou aqui cantando o hino 15, não parei um instante. Quando ele lança aquele tamborete em mim, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Como sempre vai acontecer na vida do obreiro que está ganhando alma para Jesus. Eu vi com esses olhos uma mão grande e poderosa. A mão desce, cobre o meu rosto, e aquele tamborete de ferro pega naquela mão, à minha frente, e o tamborete volta, cai em cima da hélice do ventilador que refrigerava a máquina ali de som, quebra a hélice do ventilador, amassa um pouco da máquina, mas o som continuou funcionando do mesmo jeito. Aí foi que a graça de Deus chegou na minha vida, e eu continuando o hino 15, ele procurou agora, saiu procurando alguma coisa no chão, de que ele vai procurar uma pedra, ele encontrou um garguelo de garrafa, de vidro, e disse: agora eu lhe mato, agora eu lhe mato. E eu só dizendo: Jesus te ama, e louvando a Deus com o hino 15 da harpa cristã. Antes dele se lançar em cima de mim, o pai dele vinha correndo, mas o irmão dele se lançou em cima dele.
E quando o pai dele se envolve com ele, irmãos, brigando com ele, relutando com ele, aquele gargalo de garrafa terminou golpeando ele mesmo. Pegou 60 pontos na cabeça dele. Foi muito sangue. Cortou o couro cabeludo num golpe muito grande e era muito sangue. O pai dele enrolou ele com uma corda, amarrou desde o mocotó até a altura dos ombros e levou ele para casa. Isto era um sábado à noite. Depois eu gritei e disse: irmãos, retornem. Irmãos, venham. Joninha, venha para cá. E depois foram chegando todo mundo. Foram chegando. Eu disse: vamos embora. Vamos embora. Mas antes de desarmar o som, já estou terminando, o Espírito Santo falou comigo novamente. E eu disse: irmãos, tem algo que o Espírito Santo manda dizer a todos desta comunidade. E os irmãos sejam testemunha. Daqui a 8 dias, este homem que fez isto, ele vai ajudar a ter essas caixas na sua própria casa. E os irmãos glorificaram, outros ficaram assim. Dentro do ônibus era aquele cochicho, o pastor não sabe o que está fazendo. Outros diziam: eu não disse a ele, mas eu não tive outra saída. Quando cheguei em casa, botei o joelho no chão e disse: Joaninha, eu vou ter que orar para eu superar esta dor, porque estão zombando da igreja, estão dizendo que a igreja, irmão, foi vencida. E eu orei até de madrugada, e lá para as 2 da manhã o Espírito Santo bradou e disse: eu te darei vitória, a minha igreja, porque esta obra não é tua, esta obra é minha. 6 da manhã eu fiquei de pé, fiquei na frente da casa, olhando ali, irmãos, as pessoas. Eu disse: povo, está tudo criticando da gente, Jesus. De repente, 2 policiais passou na minha calçada com aquele homem preso, cabeça raspada, já ponteada a cabeça dele. E um dos policiais era crente, por nome de Nazareno. O irmão Zezinho também conhece muito ele. Nazareno, irmãos, é um crente, mas é aquele crente ainda meio danado. O pastor Zé Carlos conhece ele demais também. E ele olhou e disse: pastor Marinaldo, olha aqui o bandido que acabou com o culto ontem. Ele está desse jeito, mas eu vou dar uma sovada nele dentro da delegacia. E eu, naquela mesma hora, pedi licença a eles dois e abracei aquele homem. E cochichei no ouvido dele: não vai acontecer nada com você. Olhei para Nazareno e para José-Si, 2 policiais, e disse: não façam nada com ele, não toquem nele. Mas ele tem que ir preso, pastor, porque ele também feriu o pai dele. Não tem problema, agora não toquem nele. À tarde chegou a irmã dele, a sobrinha dele, foi para a escola dominical, e na escola dominical a sobrinha dele aceitou Jesus como Salvador. 6 horas da noite, eu visitei ele na delegacia, uma delegacia de interior, os irmãos sabem como era, suja, quarto pequeno, sujo, uma tristeza. E quando eu cheguei, estava aquele homem cabisbaixo, couro cabeludo, irmãos, o sangue colado ainda. E eu olhei para ele e comecei a pregar o evangelho, e dizer quem tinha usado ele, e dizer que Jesus queria salvar ele, e ele aceitou Jesus dentro daquela prisão. E eu coloquei minhas mãos sobre as grades, mandei ele se ajoelhar e orei por ele. 8 dias depois, o mesmo ônibus, com carros também de irmãos atrás, que foi muito mais irmãos agora. Os irmãos querem saber onde foi o culto? Na casa dele. Quer saber quem aceitou Jesus? A esposa, o pai, a mãe. E hoje tem uma congregação ali, anunciando o evangelho. Prega o evangelho, anuncie o evangelho, e fale do amor de Cristo pelo poder do Espírito.